Agora a gente vai pra parte 2. E na parte 2 eu tô aqui com essa plateia maravilhosa. Recebendo Cláudia Milan e Giovana Fagundes. O pessoal aqueceu, se animou, você viu? Nossa. Ai, gente, isso faz uma massagem na autoestima. Não é bom, gente? Uma delícia. E agora a gente vai ter participação da plateia. Eu quero saber quem vai querer perguntar. Nome, fetiche. Tô brincando. Bom dia, meninas. Meu nome é Janine. Eu vim comentar uma parte, mas falando de fetiche, eu gosto dessa parada de BDSM. Bato e apanho, gosto bastante. Mas falando dessa parte de rótulos que a gente comentou no primeiro bloco, a gente falou sobre essa questão do feminino e de como dentro de relações sáficas ainda tem essa performance de quem tá fazendo papel masculino e quem tá fazendo feminino. E eu acho engraçado perceber isso no meio, quando a gente tá solteira. E aí a gente vai tentar se relacionar com uma mulher. Fica as duas esperando, às vezes, que alguém tome uma primeira atitude. E não tem esse lugar. Então, tipo assim, manas, solteiras, bi, lésbicas, pans, saiam desse lugar, não performem a esperar que a outra pessoa tome atitude. Tome atitude, faça o convite, marque o date, tenha essa postura, porque não vai ter um homem pra fazer isso. Então, é vocês duas, se virem, sabe? Façam o amor acontecer e o sexo acontecer e o fetiche rolar. É isso. Olha, maravilhosa. Adorei. Ela veio tipo coach, não foi? Ela veio mandar a mensagem dela. Uma aula de sabedoria do dia. Coaching do bem. Foi podia ter mais, assim, né? Nossa. Cria um quadro. Coaching do bem. Será que existe não é coach, é professor. Será que já tem um nome, né? Será que existe fetiche em coach? Eu não sei, na linha do fetiche bolsonarista e tal, Com né? certeza. Sei. Você é um podcast. Então. Você falando um monte de groselha. Vamos pra próxima? Não, mas a minha pergunta é pra Cláudia. É sobre penetração. Chegar ao orgasmo com penetração. Que eu não consigo. Aí eu queria saber se isso é um problema psicológico ou fisiológico. Social, chama. É um problema social. Meu anjo que acha que a gente precisa gozar com penetração. Meu anjo, não é nenhum problema. Nenhum problema não é. Porque a gente tem essa visão, isso é heteronormativo, né? Fálico, inclusive. De que todo mundo tem que sentir prazer da mesma forma e a forma da mulher se sentir prazer é penetração. E não é. Né? Tanto que a gente tem clitóris, é que o meu tá pequenininho aqui, não dá pra mostrar muito. Mas eu tenho um clitórisinho aqui. Se vocês lembrarem. E mais o meu eu aqui. imagino. Você tem dois, no caso. E, tipo, se você for analisar a anatomia do clitóris, a zona mais sensível, que é a glande, ela é por fora. Por favor, editem, coloquem uma imagem do clitóris aqui perto de mim. Sim. A glande do clitóris é por fora, gente. A gente tem aquelas perninhas, né? Que é onde estimula durante a penetração, passa ali, que elas ficam em volta ali, abraçam o canal vaginal. E também são sensíveis, mas a região que mais tem terminações nervosas é a glande. Inclusive, mais de 10 mil terminações nervosas, saiu um último estudo recentemente falando. E, assim, a gente cobra das mulheres, cis majoritariamente, a gente cobra esse prazer com penetração. Por quê? Porque isso é histórico, né? E numa dinâmica de relacionamento lésbico ou sáfico, você pode gostar de penetração. Você pode não gostar de penetração. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Você pode gostar de penetração estimulando a glande do clitóris, inclusive. Fica a dica. É um macete muito legal pra você conseguir chegar lá com alguém te penetrando. Penetrando dedos, penetrando dildo, penetrando o que você quiser. Tá? Quero deixar claro aqui também que não sejam objetos contaminados, etc e tal. Vocês entenderam? Não apropriados. Penetrando coisas seguras, penetrando, entendeu? Ou não. Tá tudo bem não gostar de penetração e não querer ser penetrada, sabe? Tá tudo bem. O que precisa é da dinâmica de relacionamento e que isso seja compatível com a outra pessoa para dar aquele match ali. Mas a maior parte de nós que temos
pepeca, que temos vulva, vagina, clitóris, maior parte de nós não consegue gozar só com a penetração. E tá tudo bem estimular a glande do clitóris. Eu não sei em que ponto da história a gente definiu que estimular a glande do clitóris é inválido, é ruim. Ah, não, tá trapaceando. Foi no É um ponto que jogo, tinha tô um pau roubando. envolvido. E eu acho que tem um negócio que é o que eu acho que possibilita você descobrir mais coisas no sexo, que é, tipo, brincar, sabe? Tipo, não ter objetivo, sabe? Não precisa gozar, não precisa chegar em nenhum lugar, mas, tipo, experimenta como é você tocar em outras partes, você, né, tentar sentir outros pontos, sabe? Tipo, dentro do canal vaginal tem vários pontos que são sensíveis. Tipo, você pode ir descobrindo com um brinquedo, com uma outra pessoa, sabe? Com mão, com dedo. Tipo, vai tocando. É um negócio mesmo de tocar. Ah, o que eu tô sentindo aqui? Ah, tô sentindo isso. Ah, e aqui? Aqui tô sentindo isso. Ah, aqui é melhor. Tá. E aqui? E desse jeito? E desse jeito? Tipo, de ir testando, sabe? Porque aí você vai descobrir como funciona o seu corpo. Cada corpo é muito diferente, entendeu? Tem várias coisas que eu sinto que eu converso, às vezes, sei lá, com uma amiga minha que não sente. Sabe? Tipo, ela fala, não, isso aí pra mim não funciona, não tenho tesão nenhum nisso, não pega, não me toca em nada. E tem coisas que eu sinto muito. Então, tipo, ver o que funciona pra você nesse lugar bem laboratorial, assim, sabe? Sexo é brincadeira, é sobre se divertir, é sobre testar coisas novas, independente do que vai acontecer, entendeu? E não se sinta... Tudo funciona, menos a penetração. E não precisa Tá funcionar a tudo bem, penetração. tá tudo bem, Se você já testou e você entendeu que não funciona, não faça. tá tudo bem. Você tem o corpo inteiro pra você explorar, sabe? Tipo, eu acho que uma das coisas também que a gente perde no sexo é esse lugar de poder explorar o corpo todo, sabe? Tipo, cara, você consegue às vezes quase gozar, sei lá, com a pessoa lambendo sua orelha. Sacou? Tipo, não é sobre genital, é sobre o corpo todo. O pé é super sensível. Seio, pescoço, costas, orelha, sabe? Tipo, virilha, coxa. Tem tantos lugares, você pode sentir tanta coisa. Pra que tem que ser dentro da sua buceta? Total. E uma ideia, eu faço uns desenhos também, né? Por hobby, eu faço ilustrações, desde pequeno eu desenho. E eu tenho um desenho lá na minha página, no SOS Períneo, que são vários jeitos de tocar. Então, ideias de movimentos para você fazer no clitóris, para você testar, né? É isso que a Giovana tava falando, de testar. Experimentem, gente. Se permitam experimentar, quebrando essa amarra de eu tenho que sentir prazer desse jeito, essa é a receita. Não tem receita, tá? E ninguém sente prazer igual, então não se cobra essa obrigação. Orgasmo não tem que ser uma cobrança. E o que eu vou gostar, o que eu não vou gostar, não tem que ser cobrança. É só uma Experimenta. preferência, né? É só uma preferência. Eu não. Tem dias que eu. Assim, na maior parte das vezes da minha vida, eu odeio penetração também. É raro eu querer uma penetração. Tem que ser, tipo, sabe, pra pessoas que gostam de anal, que eu não gosto também. Mas tem pessoas que gostam de anal que falam assim, tem que estar no dia, né? Pra mim, penetração vaginal é assim, tem que estar num dia muito específico pra eu gostar. No geral, eu não gosto. E não faz a menor falta na minha vida. E enquanto você falava, um monte de gente fez assim, que concordou com você, que não gosta de penetração. Vocês querem levantar a mão? Não. Quem não gosta de penetração aí? Ó, tem algumas pessoas. Deve ter mais aí. Mas Silenciosa. levantou a mão com certeza. Com certeza. Mas é isso. Você não tá sozinha. Tipo, é só uma preferência, sabe? Tá tudo bem. O problema é que a partir do momento em que tem um homem hétero cis envolvido e o prazer dele é a penetração, o prazer dele vai ser beneficiado. Então a gente aprende que a penetração é o mais importante porque tem um homem hétero cis que vai se beneficiar disso numa relação hétero. E aí isso fica na gente, independente com quem a gente esteja se relacionando. Olha, é diferente você não gostar porque você sente dor. Você sentindo dor e querendo fazer, sabendo que você quer aquilo e sentindo dor, e você precisa procurar ajuda da fisioterapia pélvica, porque existem muitas disfunções, muitos problemas que podem estar acontecendo. Um deles é o vaginismo, que é uma contração involuntária da musculatura íntima, então fecha mesmo e dói, e aí você não lubrifica e só aumenta a bola de neve. Então dor não é normal. Sentir dor no sexo não é normal. Procurem ajuda, tá bom? Agora, vamos pro Fala, Márcia, ouvir um caos gostoso. Fala, Márcia. Eu acho que esse é o que eu tô mais nervosa. Porque sexo é um tabu também, né? E assim, eu tenho 23 anos, então eu não sei se as pessoas vão me levar muito a sério. Enfim, a história de hoje eu vou trazer a primeira vez que eu fui no motel. E a primeira vez também que eu chupei uma buceta.
E foi com... Congelou. Não, achei ótimo. E foi em 2021, no Natal, gente. Eu acho que ninguém nunca foi no motel, tipo, no Natal. Eu tava, não sei, muito apaixonada. Em 2021, eu tava conhecendo, até então seria minha namorada, né? Hoje em dia não é mais não, mas tipo, só pra contextualizar. Porque, muito por conta dessa menina que eu tô aqui hoje também, que eu contei uma história na plateia, e aí viralizou, e aí a Sofia gostou também do meu jeitinho, aí eu estou aqui. Que ela deu depois um pé na bunda, enfim, só pra contextualizar vocês. A gente tava começando a se conhecer, então ela fez questão que eu passasse o Natal com ela em 2021. Ela pagou um Uber pra mim, eu sou de São Bernardo, e ela tava em Diadema, e eu fui. Aí, beleza, deu R$86, mulher, foi bem na virada. Eu falei, meu Deus, essa menina é uma diva, ela, tipo, fazia questão de mim, sabe? Me quer. E aí, a gente passou o Natal com os amigos dela, foi muito legal. Quando foi, tipo, umas 11 e pouco, a gente saiu, né, foi embora. E a gente voltou a pé de Diadema, mulher, pra São Bernardo do Campo. A pé? Foi. Eu, ela e o melhor amigo dela, porque ela mora, eu acho, né, ela morava com o melhor amigo dela. E aí a gente voltou a pé. Mulher, a gente tava suada. A Sofia até tava falando também de fetiche, né? Sobre tá limpo. Chegou do pago o jeitinho ano que a inteiro Sofia já. gosta. Já era tipo assim, 5 horas da tarde e a gente ainda não tinha chegado. Aí a gente viu um motel assim, tipo, no lugar Demarque, lá em São Bernardo do Campo. Tipo beira de estrada, assim, bem feio, cinza, o motel não tinha nem cor. Aí a gente pensou assim, gente, por que a gente não toma um banho, né? E aí a gente rachou o motel, acho que era R$50, 2 horas, só pra tomar banho. E o sabonetinho, mulher, era desse tamanho. Aí o que a gente fez? A gente cortou o sabonete no meio. Aí deu pro amigo dela, né? Ele ficou lá no quarto, eu e ela tomamos banho. Aí eu nunca tinha, tipo, tido uma experiência sexual com a menina até então. Aí a gente no banheiro, né, depois que já tava higienizada, aí eu fui fazer. Aí eu fui, né? Ela achou importante. Achei importante enfatizar. Porque eu acho que eu ainda tô descobrindo também, sobretudo, o meu fetiche. Eu acho que eu sou muito soca-fofo também, igual você falou. Gosto muito de carinho e não gosto também que me batam. Acho que tem um trauma infantil, talvez. Então, gosto de... Chinelada do pai, vem, não vem? Um gatilho assim, dá. Sim. Então, eu quero ser bem cuidada, pelo menos na cama, né? Porque a vida já bate tanto na gente, mulher. Não Ainda é. vou sofrer nesse Também momento. acho, já é humilhada todo dia. Nossa. Chega 4 paredes humilhada de novo. Pois é. Aí eu fui dar o meu nome, né? Nunca tinha chupado. E mulher, eu tava assim... não tinha onde se apoiar naquele motel. Aí eu segurei assim pra não cair água escorrendo e fui fazer meu nome. Foi muito bom, eu gostei. Acho que não... Mas água escorrendo era no Foi no chuveiro? banho. Não tinha banheira não nesse motel. Ó, eu não gosto muito disso no banho, não, porque afoga, gente. A água... Não, então, eu ia falar, Não, aí primeira saiu um vez, pouquinho, afoga. né? A primeira vez que você chupou uma buceta, você chupou debaixo de uma cachoeira? Foi porque a gente não Nossa. tinha tido oportunidade antes, né? Aí eu tava conhecendo ela na época. Acho que a gente não entendeu. Ela que estava muito molhada. Também. Aí eu... Não, tipo, o chuveiro tava caindo, mas a pessoa ficava um pouco de lado. Mas não tinha onde muito segurar. Acho que não era uma visão muito bonita, mas talvez tenha feito ela se apaixonar, né? Que a gente namorou depois por 2 anos, enfim. E aí, fui lá fazer meu nome. Depois, mulher, era meia barrinha só de sabonete. Porque era assim, ó, o sabonete que eles deram. Era um motel meio chuchulento. O amigo dela ficou lá no quarto. Ele é gay, então assim, né? Mas só eu pra- tô muito curiosa com o que acontece com o amigo. Não, ele ficou lá escutando Taylor Swift e tal. A gente... Ficou assistindo o show da Lady Gaga pela MTV. Tá, mas por que ele ganhou o sabonete se ele não vai trepar? Não, porque Já a era gente... pouco sabão, menina. Tu olha, comunista demais. Nessa hora não pode. O Nossa, sabão tem que sabão. ser só para as checas que vão transar, não para os outros que vão ver. Foi porque a gente tava andando, eu acho que 6 horas já a pé, de Diadema pra São Bernardo. A gente tava Elas fingindo. foram empáticas. Rolou uma empatia. Foi. Aí o sabonetinho e o shampoo e o condicionador também eram as barrinhas assim, gente, não sei, nunca. Também só fui nessa vez, fiquei traumatizada. Aí ele ficou lá no quarto, a gente fechou a porta do banheiro, fizemos as coisas, depois foi a vez dele de tomar banho, aí a gente ficou lá no quarto, né, dava pra trancar. E aí, menina, isso daí, depois a gente saiu... Ah, importante, a gente saiu do motel a pé também, porque a gente estava a pé. Então, assim, foi uma humilhação, moço. Eu tenho 23, eu não sei se parece que eu tenho 23. Na época eu tinha 19, então, assim, eu parecia bem mais jovem. Tive que mostrar o meu RG, eu nem tava com Não, RG. e entrar no motel a pé é tipo carro, você, carro. É
uma humilhaçãozinha, né? Foi, menina. E o pior é que eu acho que o cara ficou achando que a gente ia fazer Trisal. trisal, Com toda certeza, né? Ele pensou que era um trisal. mas não era. E aí depois também eu me senti super confortável, porque ele já era o melhor amigo dela. Futuramente a gente veio namorar também, ele já pegou cenas também nossas. E nunca, tipo, não foi uma vergonha. Assim, se fosse alguém da minha família escutando eu falando isso, eu acho que eu ficaria com vergonha. Mas eles vão ver no YouTube, a gente vai Não, eu não encaminhar. quero que eles vejam não, mulher. Isso aí faz anos já. Porque Você dá conta da Cadê o WhatsApp da mãe dela? eu queria até trazer também, porque aqui agora tá uma tour que eu tô me apaixonando. Inclusive, semana que vem, gente, eu vou ser pedida em namoro. Muita... Se não ia ser, agora vai. Você já sabe? Já sei. É porque aqui no podcast tá uma tour, porque eu conheci uma diva e aí eu me apaixonei por ela. Semana passada eu tava lá em Sorocaba, porque ela é de Sorocaba. Nem sei porque eu tô falando a pé dela. pra Sorocaba. Nesse negócio, Menina, acaba essa relação. esse antes que negócio de comece. se relacionar com mulher é sempre lá Sempre assim. da outra ponta do universo, né? Atravessa o oceano nadando, assim. Sempre Sim. assim. É que o tema era fetiche, sexo, e eu queria trazer uma história da gente, né? Só que aconteceu o que aconteceu com a Júlia, que precisa de um tempo pra poder acontecer. Eu fui lá, mulher, ver a menina, não rolou nada. Mas semana que vem eu vou pra lá de novo, então acho que vai dar alguma coisa boa. Aí eu tive que trazer essa história da minha ex, mas eu não suporto mais falar disso. Porque eu estou aqui muito por conta dessa história, né? Só que foi muito engraçado, porque eu me senti confortável. E engraçado também é o sabonete, sobretudo. Porque foi metade do sabonete pro amigo, E metade pra metade pra nós. vocês duas. Tá desigual. E eu acho que o meu fetiche é a higiene. Eu não consigo. Seria legal também se eu me relacionasse com alguém, como a Sofia falou. Tipo assim, depois de um dia todo de trabalho, porque eu fico preocupada com o meu cheiro. Eu comprei até um creme que é viralizado no TikTok, sabe? Que é pra Meu virilha, Deus. de morango. Muita gente respondeu, onde você comprou? Queria muito um dia transar em paz, não ficar pensando, tipo, ai meu Deus, será que a pessoa vai achar ruim meu cheiro? Cheiro de buceta é um cheiro bom, é normal. Então, mas é só nós que tem essa preocupação. Que quem tem pau nunca tá preocupado com o cheiro do pau. É verdade. Não, mas é difícil. Qual é o sabonete com cheiro de morango que eles passam na virilha? Me conta. É verdade. Passa um lavam nem o cu. detergente na virilha, no cabelo, no resto do Não, corpo. é. E essa é a minha história de hoje, meninas. Foi muito legal. Eu fiquei um Quando pouco preocupada, né? Porque sexo é tabu, de fato. E ainda mais, acho que quando a gente é muito jovem, ainda tá descobrindo o que gosta. E eu ainda tô me descobrindo também. Mas eu gosto eu acho que socar fofo. Eu quero ser amada. O meu fetiche é ser amada, pessoal. E é isso. Obrigada. Depois você vai voltar com a menina de Sorocaba, que vai sentar as duas aqui nesse negócio aqui, ó. E segurando um sabonete cada uma metade. Vamos para a próxima pergunta? Boa tarde, gente. Eu sou a Gabi. A gente estava falando, assim, acho que todos vocês são bissexuais, né? Pelo que eu entendi, assim, se eu não estou errada. Mas a Cláudia falou um pouco sobre bifestinha, né? E sobre o termo bifestinha, às vezes parecer que é, sei lá, uma contrariedade ao pessoal bissexual, né? Como se fosse uma ameaça, né? Uma agressividade. E eu, por exemplo, me considero não sei, né? Bifestinha. Eu tenho dúvida de que o bifestinha seria no lugar, pelo menos no meu ponto, né? Seria, eu sou bissexual ou, por exemplo, eu que me considero bifestinha porque eu vou, sei lá, num rolê e eu beijo um homem, por exemplo. Eu sei que eu gosto de mulher, mas eu vou nos rolês e eu beijo homem. Mas eu tenho muita dificuldade de, por exemplo, me relacionar com homem. Se eu ficar, por exemplo, mais de Não só você. 5 minutos. Acho que a maioria, inclusive. E aí, se eu fico, por exemplo, 5 minutos conversando com eu me sinto impaciente, assim, sabe? Com mas homem. gera Sim, isso normal. mesmo. É um sintoma que acontece bastante. Entendeu? Então, a minha dúvida é, bifestinha, ok. Eu me considero... Não sei se eu me considero bissexual por questão disso, por eu beijar homem, ou se não, bifestinha seria mais uma questão de fetiche. Eu queria entender como que é visto isso pra vocês, né? Sobre o bifestinha mesmo. Ó. Não, você é bissexual. Bifestinha é um nome que inventaram para invisibilizar a bissexualidade. Sim. Nós somos bissexuais e a bissexualidade, ela é múltipla. É um assunto que me pega, vocês perceberam? Me pega pessoalmente. Mas porque para você ser bissexual, você não precisa gostar de todos os gêneros na mesma proporção, na mesma intensidade, ao mesmo tempo, da mesma forma. Não, é o fato de você sentir atração por mais de um gênero. Por um e outro ou outros gêneros. Ponto. Então,
Bifestinha é um e termo você que não precisa transar, você não precisa namorar, você não precisa, tipo, você sente atração, é isso. Entendeu? E aí, eventualmente, lá você vai lá, dá uns beijos, pega, faz o que você quiser, mas, tipo, não desqualifica, sabe? Mesmo se você ficar 15 anos sem beijar uma pessoa do sexo X, você não deixou sua carteirinha de lado. Não existe Exato. cancelar carteirinha. É isso, pelo amor de Deus, gente. E você pode. Eu conheço muitas bissexuais que são casadas com homens que, de repente, namoraram só homens a vida inteira, mas elas sabem que sentem atração por mulheres, elas nunca se relacionaram, talvez nunca se relacionem com mulheres, mas sabem que são bissexuais, porque não é sobre com quem você fica, né? É meio que como a não monogamia, não é sobre você estar com múltiplas pessoas, enfim, não é sobre isso. Então, a bissexualidade também é assim. E também tem a questão da atração romântica e da atração sexual, né? Podem ser duas coisas que andam juntas, mas podem ser duas coisas que andam separadas. Às vezes você se atrai sexualmente por homens e mulheres, mas afetivamente só por mulheres. Isso acontece com muita gente. Muita gente. Muita gente. Entendeu? Então você pode ser bissexual, birromântica. Ser bissexual, heteroromântica. Ser bissexual, homorromântica. Porque dá pra separar isso, entendeu? A afetividade da sexualidade. E dá pra juntar também. Então, sexualidade não é engessada. Né? A atração não é engessada. Eu tenho, na verdade, ranço desse negócio de caixa, sabe? Eu acho que não devia ter caixa nenhuma, nome nenhum. É tipo, transa com quem você quer, faz o que você quer, sabe? Seus desejos mudam, suas atrações mudam, tipo, as pessoas são diferentes. Eu acho sempre um saco ter que ficar. Eu sou não sei o quê, eu sou não sei o quê. Tipo, as pessoas só são pessoas, gente, sabe? E a vida vai mudando tanto, sabe? Você é uma pessoa hoje, você era outra pessoa 15 anos atrás, que não tem nada a ver com o que você é hoje. Tipo, por que você vai gostar das mesmas coisas? Vai ser sempre o mesmo rótulo, sabe? Tipo, Preguiça, né? Engessado. Eu vi uma vez a Rita Von Hunt falando que se gênero é uma construção, então as orientações sexuais também são uma construção. São, exatamente. Então, Exatamente. E, inclusive, quando a gente traz transgeneridade, a gente quebra com toda a ideia do que seria a orientação sexual e gênero, né? E aí, tudo vira a mesma coisa. E tudo vira nada. Então, tipo, e aí? Qual é a sua resposta? Não tem resposta, sabe? E tá tudo bem, você não tem que se sentir mal, então não ter resposta. Tudo bem. Só exerça sua atração, sinta sua atração, tenha consentimento. E é isso. É isso. É isso. E esses grupos de Facebook, enquanto o microfone vai passando para a próxima pessoa, esses grupos de Facebook que eu descobri porque eu sou lenta, mas eles já existem há muito tempo, de pessoas que entram lá, são pessoas que têm fetiche por pagar coisas para outras, e outras que eu não sei se elas têm mesmo fetiche por ter coisas pagas para elas, ou se elas simplesmente querem mesmo. Necessidade calma aí, aproveitar. é pagar mesmo alguma coisa. Pagar assim. alguma coisa. É tipo como se fosse um sugar daddy, assim. Te mandar presente. Tipo, você manda lá, você fala assim, eu quero fazer tal coisa, comprar tal coisa, tantos reais. Qual é o nome desse grupo? Bom, né? Pois é, eu não sei o Eu quero nome entrar dele. nesse... Eu descobri esse fetiche agora com você. Não é? Presentinho, Ele é ótimo. Porque eu achei, quando você falou a primeira vez, que era, tipo, pagar e as pessoas terem que fazer coisas. Porque existe nos sites. Tem. Tipo, as pessoas vão dando lá moedinhas. E aí, sei lá, você tem que se masturbar com o negócio. Ou, tipo, às vezes é o bagulho que vibra. E aí, quanto mais você paga, mais vibra. E aí eu achei que era isso. Mas é só pedir uma bolsa e alguém paga. Isso, é isso. Só vantagens. Eu quero. Não é? Vocês conhecem alguém? Oi. Como? Money slavery? Mas eu não tenho que fazer nada Slaver. mesmo. Ai, adoraria. Quem quer ser? Alguém quer? Não, mas realmente não cria uma relação de troca de poder? É uma técnica de literalmente usar a pessoa de escravo por dinheiro, assim. Você tá punindo o seu sub, enfim, pra pagar as coisas pra você. É isso. Calma, vai o me escravo é pagar. quem paga ou o escravo é quem O compra? escravo é quem tá pagando. Pagando. O Dom escolhe as coisas, enfim, vai lá fazer E eu só tenho que uma comprar. sessão. Eu realmente quero o link. É sério. Eu adorei. adoraria também. É Money Slaver o nome. Money Slayer. Legal. Cara, são duas coisas que eu quero fazer daqui pra frente. Vender minha meia pedida e... E entrar no grupinho, peraí. Posso ir? Money Olha, eu tô realmente anotando. slave.
Mas isso me preocupa, talvez, de algumas pessoas se sentirem no lugar de dever algo pra quem tá pagando. Tudo bem, quem consegue não se sentir assim, mas talvez algumas pessoas eu se mas- consigo não me sentir assim. Tudo bem. Saudável Eu ou vou adorar patológico? ter um Red Pill pagando várias coisas pra mim e eu comprando e foda-se. Mas isso me preocupa em alguns sentidos de criar talvez uma obrigação ou a pessoa querer forçar a outra. Eu te paguei, você tem que me dar isso, você tem que me mandar isso. Então, Aí já mas eu acho que entraria é no outro campo lugar. De Não, mas aí problemático. a gente põe o limite. É. Aí não vale. Aí tem que Aí ter não acordos vale. definidos antes. Nesse grupo é proibido pedir coisa em troca. Consentimento. Não dei o consentimento pra você pedir nada O em troca máximo do que eu vou dinheiro. mandar é uma foto do que eu comprei. Olha que linda. Mas peraí, usando, dependendo do que for. Pode ser. Usando. Não, mas Acho eu que não tem vou pedir isso. pra eu comprar uma calcinha, entendeu? Uma das regras Vibrador. é essa, é tipo, você Não. tem que mostrar você usando o produto. Mandar É. uma foto você Não usando tem o produto. problema. eu vou E tá comprar. tudo bem, eu também não ligo. Fazer um esforcinho. A Lud até As faz coisas umas que eu- fotos as coisas que não bonitas puder pra mandar mim, foto pra né? usar, eu compro com meu dinheiro. O resto. Uma televisão. Eu do lado da TV. Chegou, O que você meu quer que eu amor. ponha no canal? Em que canal você quer que eu ponha, amor? Obrigada. Vamos ver se a próxima pessoa já usou isso aí na vida. Eu sou a Anne, tô me contorcendo aqui porque o que eu vou falar tem muito a ver aqui com o que vocês estão falando. Tava pensando sobre o lugar do fetiche, do lugar fetiche versus objetificar, né? A pessoa e situação. Vou contar rapidamente uma situação de um cara que eu me relacionei. Me relacionei, não, saí algumas vezes. E ele vinha com 3 fetiches estranhos. Ele vinha ótimo, parece pacote, Vinha instalado. Assim, a gente que se relaciona com homem é sempre uma surpresa, né? E, enfim, tem o lugar, né, do fetiche por mulheres gordas, que isso entra sobre a questão da objetificação. Eu encontrei esse homem e a primeira coisa que eu achei esquisita é que ele estava usando uma bolsa Louis Vuitton feminina, edição limitada, tudo mais. Até aí, ok, né? Tudo bem. Eu até podia dar uma volta nas bolsas, achei interessante. Aí ele pega, me tira uma câmera analógica da bolsa e pede para tirar uma foto minha. Já achei meio creepy, né? Foi logo no primeiro encontro isso? Foi no primeiro. Gente, não, eu saía correndo. Não, só piora, amiga. Só piora, tá? E você continua lá, piorando. É claro. Mas é claro, não é mesmo? Aí eu fumo, né, gente? Igual puta presa apaixonada, assim, para um caralho. E aí fui fumar meu bom cigarro, porque eu já estava ficando nervosa. E ele ficou, a gente conversando de moda e tararã. Eu falei, bom, né? Um amigo gay que vai me comer. Aí ele tinha outra parada esquisita que ele queria fazer que eu fizesse peruana de cigarro nele. O que é isso? Peruana, para quem não é do cigarro de artista, não vai entender. É você baforar a fumaça na boca da pessoa e ela fumar a fumaça através da boca dela, entendeu? Isso é bacana. Mas de cigarro, Giovana. Não sei, cigarro não fumo. Nessa hora os patrocinadores saem da tela. O programa perde a verba. E aí, muito que bem. Eu já estava agoniada, tipo, você quer fumar? Então fume, né? Não pare de me pedir isso. E eu, primeiro encontro, me sentindo um pouco desconfortável dessa dinâmica de ficar baforando para ele fumar. Enfim. Aí, de repente, ele pega... Eu saí um segundo encontro com ele, ele me leva um pack de cigarro, tá? Me leva um pack de cigarro, me leva mais ou menos uns 60 bombons daquele Chiquérrimo Lindt. E ele começou a falar, ele falando assim, eu não gostei
você tá emagrecendo muito, né? Ai. E aí é que tá o lugar. Ele estava querendo, gente, voltando à letra, a me comprar para eu realizar os fetiches dele. Então, nesse segundo momento, ele também me levou aonde? Numa churrascaria. E queria me ver comendo. Come mais. Mais, e me engordar. E aí, tipo, na época, eu falei, gente, não, tem limite, né? Tem limite. Tem nome. E aí tem muito disso, porque as mulheres que não são padrão, mulheres que são gordas, eu acho que elas acabam muito embarcando num lugar fetichista, que na verdade é mais uma objetificação feminina. Então eu queria compartilhar isso. História Complexo maluca. Isso, né? Complexo Nossa, eu já isso. achei bizarro quando falou fetiche engorda. Obrigada. Eu já fiquei tipo assim, gente, como assim? Porque ninguém fala que tem fetiche em magro. Tipo, já... O quê? Fetiche É engorda? que você mais vê as pessoas pensando e, nossa, meu Deus, como ela é magra. Fetiche no padrão, isso. Não, eu sei, mas eu digo o termo, fetiche, porque quando a gente pensa em fetiche... Naturalizado esse fetiche, né? Então, mas o meu ponto, a minha problematização é, quando a gente pensa em fetiche, a gente pensa em algo fora da norma. A gente não pensa que o comum é um fetiche. Ninguém tem fetiche em transar de papai e mamãe. Isso não é um fetiche, isso é uma posição que as pessoas fazem. Então, quando me traz o fetiche engorda, pra mim é justamente colocar a pessoa gorda nesse lugar de anormal, nesse lugar de estranho, de esquisito, sabe? De igual, tipo, ela falou aqui sobre fetiche com cocô, sabe? Tipo, cocô é um negócio bizarro, um negócio não é o normal, não é o convencional. Então, eu já acho muito estranho essa normalização de considerar que o fetiche engorda seja um fetiche, sabe? Tipo, uai, não, você sente atração por pessoas gordas. Sim. Exato. Sabe? Tipo, assim, Atração, faz mais e sentido. talvez não goste de ficar com pessoas magras. Assim como outras pessoas sentem tesão em pessoas magras e não sentem pessoas gordas. Mas aí é muito mais fácil porque o sistema todo é gordofóbico, né? Mas eu digo, esse rolê do fetiche já me incomodou de cara o lance do fetiche engordo, sabe? Tipo, e aí esse lance de ele ficar pagando coisas e, tipo... Nossa, que esquisito, que creepy. Eu não sei nem porque você foi pro segundo encontro, amiga. O primeiro eu já tava assim, ó, SOS. É desesperador. Mas sabe que eu assisto aquele programa que é horrível? Eu assisto muitos programas horríveis, as minhas referências são péssimas. Nunca assistam os programas que eu indico. Ela indicando agora. Desindicações Quilos da Mortais, que é horrível o programa. Ai, sim. Mas é muito comum, as histórias ali mostram dessas mulheres super grandes. Tem homens também, mas muitas delas são casadas com caras que têm esse fetiche e que aí elas querem emagrecer e eles não permitem que ela emagreça ou boicotam todo o processo que elas, pelo desejo delas, querem emagrecer por questões de saúde, mobilidade, né? Porque no caso desse programa, elas perdem a mobilidade mesmo. Muitas ficam presas na cama, né? Enfim, se puder se mexer. Vou passar o microfone pra Mas ela aí, ali será pra que falar, esse fetiche aí já não tem outras camadas sobre dependência? Sim, total. Sempre Sobre tem uma submissão ligação. dessa mulher, porque daí não é só sobre o que é atrativo, mas é também sobre a relação que se cria, a dinâmica que está estabelecida ali. Sempre é essa relação. E quando elas decidem continuar o processo de emagrecimento, o padrão é a separação. Sim. Que é um livramento. E elas se libertam. Eu sempre acho que esse rolê, quando envolve o corpo da outra pessoa, eu sempre acho que é muito complexo, assim. Eu acho também. Sabe? Tanto pra engordar, pra emagrecer, pra, sei lá, mudar o cabelo, pra, sei lá, qualquer coisa que a pessoa queira fazer, assim, sabe? Eu acho isso muito complexo porque você tá impondo uma coisa sobre o corpo do outro, assim. E a escolha do corpo do outro tem que ser do outro. Sabe? Total. Se chegou num ponto que aquilo ali já não faz mais sentido pra você, então você revê, se você, né, quer estar ali e tal, mas não de ficar falando você tem que ser assim, ou você tem que fazer isso. Exato. Eu acho isso muito tóxico, assim, esse caminho. Acho também. Diga, você queria contribuir? Na verdade, eu queria dar um testemunho, porque eu passei por isso. Eu sou uma pessoa bariátrica, e na época eu namorava um rapaz, enfim, depois a gente se casou, ficamos 5 anos casados, mas uma das coisas que abalou nossa relação foi o fato de eu fazer a cirurgia bariátrica. E antes mesmo de eu fazer a cirurgia bariátrica, ele começou
a entrar numa pira de que eu iria me separar dele. Enfim, anos se passaram, eu fiz a cirurgia, nós casamos mais de 1 ano depois de eu fazer a cirurgia, ou seja, quando eu casei com ele, eu estava magra, e nós nos separamos por outras questões. Eu voltei a engordar, como é notório, e ele não mudou, ele já era gordo, continua gordo, temos uma relação até hoje, que somos amigos e tal, e hoje eu entendo o quanto essa questão do visual, do peso, né, do fato de ser gorda ou não, impactou tanto nesse meu relacionamento, como também aí entra toda a questão da gordofobia e de como isso impactou a minha vivência em outras áreas da vida também. Mas que existia isso. E nós nos conhecemos em uma comunidade de pessoas gordas. Tempos de Orkut. Nos conhecemos num orcontro de pessoas gordas, porque nós temos atração por pessoas gordas. Eu me relaciono com pessoas gordas, ele também se relacionava, nós nos conhecemos e tivemos essa relação. Então, mas meio que complementando o que ela disse, uma história meio assim. E foi nessa época que eu descobri os termos, que existiam essas pessoas que tinham esse fetiche e tudo mais. E a coisa do seu fetiche, igual a Giovana falou, né? O que mais incomoda é isso, porque por ser fetiche, existe a coisa de você esconder, né? Me relaciono com essa pessoa, mas eu não mostro essa pessoa. Né? E aí isso é muito complexo. Obrigada pela contribuição. Obrigada. Muito bom. A gente vai para a última pergunta da Lusa. Eu ouvi falar que a Luz tem uma pergunta, é isso? A minha pergunta era um pouco relacionada a isso. Eu sou uma mulher trans, então eu tava... Antes dela falar, eu falei, Karina, eu queria falar uma coisa. Nunca quero falar aqui, mas é uma coisa que me deixou nisso. Às vezes eu me critico muito e eu me puno muito, porque a gente sabe que a sociedade ela é estruturada em achar que as pessoas são objetos de outras, que é sempre do homem, branco, cis, hétero e tudo. Então, por exemplo, eu até hoje, todas as minhas relações românticas não foram românticas, na verdade. Foram formas que as pessoas utilizaram da minha pessoa, da minha caridade, digamos assim, do meu amor para usufruir de coisas que elas queriam. Porque um corpo de uma pessoa trans, ele é totalmente excluso de ter amor. Então, ao mesmo tempo que eu tenho os meus fetiches como pessoa, tenho as coisas que eu gosto, eu sempre vejo que em todos os lugares que eu converso, Tinder, todos os aplicativos do Tinder é bem podre, mas todos os aplicativos que a gente tenta conhecer pessoas, ou até em amigos em comum, eu sempre sou fetichizada. Eu sempre tô ali como um fetiche, como uma coisa que, nossa... Tipo, eu começo a conversar com a pessoa vira pra mim e fala... Você pensa em fazer a cirurgia? Você tem pau? Você tem isso? E aí, exclui toda uma relação que eu existo como pessoa por apenas um desejo que ela... acha que na cabeça dela tem que ser usufruído por ela na hora que ela quiser, e a outra pessoa... E é sempre assim, as pessoas vêm com... eu gosto muito de você, e não sei o quê, não sei o quê. Manda foto da piroca, tipo, vamos fuder? Só que não é assim. E aí sempre é nessa. E todas as pessoas. E eu acho que eu me excluo um pouco, e às vezes acho que os meus fetiches são proibidos, porque às vezes eu quero agradar pessoas, porque eu tô esperando o mínimo. Então eu fico sempre nesse pensamento de... Será que a gente, olhando para nós mesmos, a gente precisa se excluir para agradar outra pessoa, porque o mínimo a gente não recebe, e quando a gente recebe essa forma de afeto fetichizada. Eu não consigo falar, desculpa aí. Eu às vezes acho que eu tô completa, mas eu vou ver que no final não é. E viver nesse ciclo gigantesco de ser um fetiche ambulante... Porque muitas vezes eu já vi casos de amigas minhas falarem que os homens falam com elas e começam a ficar excitados na frente delas porque eles têm tesão. Uma vez eu tava andando na rua, o cara me parou, voltando do meu curso,
mochila, cansada. Aí falou assim, deixa eu te mamar. Tipo, gente, eu sou um ser humano. E aí, todas as pessoas aqui, todas as mulheres, homens, todas as pessoas, a gente às vezes acaba virando um fetiche pra alguém. Seja porque você é muito baixo, seja porque você tem um cabelo black, seja porque você tem um olho azul, as pessoas olham pra você e falam, nossa, isso me atrai. Só que depois que a pessoa goza, no final das contas, você foi só um brinquedo que se compra no sex shop. Então, eu quis muito falar isso porque é um sentimento que eu guardo pra mim e às vezes eu não consigo falar porque eu acho que as pessoas vão interpretar como, você tá de mimimi mesmo? E aí, por mais que seja um tema muito pesado, eu acho que também cabe um pouco. Totalmente. Porque até onde o fetiche da pessoa é uma desvalorização de outras pessoas. Obrigada, Agis. Mas eu acho que tem uma diferença entre a sexualização e a fetichização. Total. Sabe? Total. Porque ela comentou ali sobre o lance, dependendo das suas características, você vai ser, né, vista como um objeto e tal. E eu acho que a sociedade que a gente vive sexualiza muito tudo e todos, né? Parece que qualquer coisa, né? Tipo, tanto que é isso. Sei lá, um tabu se, sei lá, o seio tá aparecendo no negócio do tecido da roupa. Porque o mamilo... uma mulher não pode amamentar um filho no ônibus porque é um seio. Então, acho que tem tudo isso. Mas existe esse lugar que é o mesmo rolê que eu falei também do lance da pessoa gorda, que é o de colocar numa caixa do anormal, sabe? Do diferente, do que não é o padrão. Porque ninguém fala que tem fetiche de boy hétero branco cis. Exato. Quem é que tem fetiche disso? Não tem. Ninguém. Então, tipo... então, assim... Oi? Então, assim, tipo, o fetiche vai sempre nesse lugar do que é diferente, sabe? E aí, eu sinto muito mesmo, assim, por todas as coisas que você compartilhou. É muito ruim mesmo de ouvir, de saber que funciona dessa forma, né? Eu também tenho pessoas trans próximas de mim, escuto coisas parecidas. E aí, eu acho, assim, por mais né, doloroso que seja entender o cenário da forma como ele é, eu acho que você precisa colocar os seus limites mesmo, assim, sabe? De, tipo, o que eu desejo, sabe? O que eu quero. E de peneirar mesmo quem são essas pessoas que você tem amizade, quem são as pessoas que você, né, tá marcando encontros, dates, pra entender se essas pessoas estão entregando pra você o que você tá entregando pra elas, sabe? Porque você falou sobre, eu vou lá, eu entrego afeto, eu entrego amor, e aí você tá recebendo isso de volta, sabe? Tipo, precisa receber, sacou? Não dá pra ser você entregando e outra pessoa te colocando nesse outro lugar, sabe? E aí eu acho que isso também entra nesse lugar do quais são os corpos e os tipos de pessoas que recebem, sabe? Afeto e que têm direito a isso. E o resto vira só um objeto sexual, sacou? E isso é muito problemático, e isso é muito doloroso, assim. Total. Completamente. Uma excelente contribuição. Obrigada, Luz. Eu sinto muito e realmente, infelizmente, é uma história que a gente ouve algumas vezes aqui. Muito obrigada por terem topado essa aventura de falar sobre sexo, fetiche, fantasias e estarem tão abertas para esse papo. Obrigada, Giovana. Obrigada, Fiquei muito feliz de te receber. Muito obrigada pela plateia maravilhosa também. Obrigada demais. Quero também te agradecer, Cláudia, por ter topado vir pra cá, essa viagem, para conversar com a gente também hoje. Quase um bate-volta, né? Obrigada, um prazer. Eu já te acompanho há muito tempo. Prazer te acompanhar agora aqui de pertinho. Para mim também é um prazer estar aqui com grandes mulheres, mulheres corajosas, com mulheres que batem no peito e levantam a bandeira e ajudam a desconstruir o mundo. É nesse lugar que eu quero estar incluída. Agradecer a todo mundo que veio aqui, a oportunidade de falar um pouco com vocês, de abrir a mente das pessoas, né, de trazer essa consciência, essa reflexão. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Obrigada, gente. Obrigada.